Bom dia. Oi, gente, boa noite. Esse é mais um encontro com a Alê. Nós começamos sempre falando sobre temas, né, que eu trago, e no final eu abro oportunidade para quem está comigo no Zoom. Então, se você está assistindo essa gravação aqui pelo YouTube, vai aqui na descrição do grupo, desculpa, na descrição da aula, clica no link para você entrar no grupo e fazer parte desse movimento comigo. Eu ajudo mulheres a vencer a dor da traição, e aqui no YouTube você tem acesso só a uma parte, que é só a parte do conteúdo. A melhor parte, que é a parte de falar comigo, tirar dúvidas, poder fazer perguntas, ter uma resposta personalizada, é para quem está comigo lá no Zoom. Então, boa noite para quem está comigo aqui ao vivo. Sejam todas bem-vindas. Um grande abraço em vocês. E o tema de hoje vai ser Picos e Vales. Eu vou falar sobre esse livro aqui. Calma. Picos e Vales na Traição. Eu vou usar esse livro como base. Aqui, eu acho que dá para ver, está dando para ver aí? Esse livro é um livro excelente. E eu vou usar algumas das coisas que eu aprendi nesse livro para falar sobre a traição. Quando a gente fala de picos e vales, eu estou falando sobre você estar no alto e você estar embaixo. Picos em cima e vales embaixo. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote no nosso encontro de hoje é que a vida é formada de picos e vales. Sabe aquele monitoramento quando você está no hospital, que fica aquele aparelho subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, que ele está monitorando os batimentos cardíacos? Então, é muito bom que ele esteja subindo e descendo, subindo e descendo. Porque se ele tiver uma linha reta, é porque você não está mais viva. Então, é muito bom que ele esteja nesse lugar, de subir e descer. Então, a primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é que a vida ela é formada de picos e de vales. Então, às vezes, eu vou estar muito bem, sorridente, feliz, estou num pico, comemorando algo que eu comprei, algo que eu consegui conquistar, o meu casamento que está muito bom, eu que parei de chorar por causa da traição, mesmo separada. Enfim, eu vou estar no pico. E às vezes eu vou estar no vale. O vale pode ser uma recaída, uma descoberta da traição, o vale pode ser algo que você queria muito e deu errado, o vale pode ser qualquer coisa. Então, quando a gente fala de picos e vales em relação à traição, é muito importante que você lembre que você, durante o casamento, antes da traição, já existia picos e vales. Picos, dias felizes, vales, dias ruins. E quando eu direciono esse estudo, né, para traição de picos e vales, eu separei alguns tópicos para vocês. Então, o primeiro tópico que eu quero que você pense é que a traição ela te jogou num vale, não foi uma escolha sua. Você caiu num vale, alguém te colocou lá. Então, o choque de descobrir a traição é um vale. Perguntas como: o que eu fiz de errado para estar aqui? É outro vale. Você é duvidar da tua capacidade, então você começa a achar, de repente, que você não é tão bonita, tão nova, mais tão simpática, que você não é amada, ou que você não merece amor. Tudo isso são sinônimos de vales. Então, normalmente, quando a mulher descobre uma traição, ela cai num vale. Aí, o que eu preciso saber sobre isso? Me colocaram num vale, não foi uma escolha minha, mas não ficar nesse vale é uma decisão minha. Então, a primeira coisa é que você decide não fazer desse lugar a tua morada permanente, não permanecer no vale. Ale, como que a mulher permanece no vale? Primeiro, quando a mulher decide engolir várias traições, ela fica no vale. Quando essa mulher, mesmo sem engolir várias traições, então, por exemplo, ela separa e ela passa a vida toda dizendo: homem nenhum presta, homem é tudo safado, homem vai trair, eu vou ser sempre traída, por isso eu estou sozinha. Ela está no vale. Quando uma mulher, ela conta essa história e conta de novo, e conta novamente, e conta, e já se passaram 10 anos, e ela continua contando essa história,
ela permanece no vale, porque ela pegou essa história e fez dessa história a vida dela. Então, te colocaram no vale quando te traíram, e não foi uma escolha sua. Mas permanecer nesse vale é uma decisão, mesmo que inconsciente, mas é uma decisão. Então, o primeiro tópico, eu quero que você pense sobre isso e diga para você mesma: eu não quero ficar nesse vale, não quero continuar onde me colocaram. O segundo tópico é que eu quero que você lembre de não tomar decisões definitivas no auge da sua dor. Qual é o problema? Primeiro te colocaram no lugar onde você não gostaria de estar, o vale, de ter descoberto uma traição. Agora você precisa decidir sair de lá. E agora, antes mesmo de sair, é muito importante que você pense em não tomar decisões nesse vale. Foi exatamente o que eu fiz. Descobri a traição, mandei ele embora, aí ele disse que não ia, que me amava, pediu perdão. Eu achei que estava tudo resolvido em 3 dias, continuei vivendo a mesma vida com ele, do mesmo jeito, e depois de 1 mês e meio, 2, ele me traz de novo, a gente nem conversa e eu mando ele embora. Eu não parei para pensar nesse período aqui, entre a primeira traição e a segunda, o que nós poderíamos fazer de diferente? Que ajuda que eu poderia buscar? Com quem eu poderia falar? Que livro eu poderia ter lido? Que especialista eu podia ter buscado? Nada disso. Eu achei que ele me pedindo perdão e eu dizendo está perdoado, estava tudo ok. Só que lembra, a traição ela tem uma raiz. Existe um porquê. Ou é mau caratismo dele, ou é imaturidade, ou é problemas no casamento arrastado há anos, ou porque você era mãe dele, enfim, tem um problema. E quando não resolver esse problema, a tendência é que essa traição aconteça várias vezes. Até tem uma pergunta que eu vou gravar um vídeo para responder, que a moça colocou assim, a mulher, né, colocou assim, e no meu caso, que meu marido é super atencioso, super carinhoso, super gente boa, mas me trai. Aí eu vou responder para ela, ele é super mentiroso, né? Mas eu vou fazer um vídeo depois respondendo isso. Procure nas redes sociais aqui que eu vou gravar esse vídeo respondendo. Se ele é super carinhoso, super amoroso, super atencioso, mas trai, então ele é super mentiroso. Existe um problema aqui com esse moço. Ele já entendeu o jogo de se tratar super bem e ter outras mulheres na rua. Aqui entra o mau caráter. Mas vamos voltar. Então, quando você está lá no vale, não é uma boa hora de você tomar uma decisão definitiva. Ale, mas eu fiquei sabendo que eu estava sendo traída, eu mandei ele embora. E agora? Agora cuida de você, cura do seu emocional, para decidir se realmente é isso ou não. Então, não vale, nessa hora aqui, você pensar em resolver tudo com urgência. Esse é um grande erro que a gente comete, foi o erro que eu cometi. Eu estava no vale, sofrendo, triste, magoada, ressentida, a vida tinha acabado para mim, né, entre aspas, então eu precisava tomar uma decisão rápida, naquele dia. Não, eu estou no vale, e eu não preciso decidir com urgência, confrontar com urgência, ter uma resposta com urgência. Afinal de contas, o meu casamento já vinha em crise há pelo menos 4 anos. Então, por que naquele dia eu tinha que ter uma resposta? Por que que naquele momento eu tinha que decidir a minha vida? Então, primeira coisa quando você está no vale é lembrar de recuperar o seu emocional. É decidir depois de um tempo que você está mais calma. Depois que você parou de sofrer tanto, depois que você iniciou a sua cura, aí é uma hora de decidir. Mas no auge da sua dor, no auge da descoberta, tomar uma decisão geralmente vai te trazer um arrependimento depois. Então, esse segundo ponto é não tome decisões definitivas no auge da sua dor. O terceiro tópico que eu quero falar com você é que é um grande perigo de você transformar o vale no seu endereço próprio, né? Eu comecei a falar no tópico 1, mas aqui eu quero falar especificamente sobre isso.
mulheres que falam assim, sabe? A minha vida foi infeliz. Durante 27 anos eu fui traída. Então, essa mulher transformou o vale na moradia dela. Ela transformou aquela queda ali num lugar permanente. Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado para você não ficar vivendo e revivendo essa história o resto da vida, sabe? E é sem julgamento, com muito acolhimento que eu falo isso para as mulheres. Tem mulheres que me procuram e falam assim: a vida toda eu fui traída. Ainda diz assim: mulher, eu fui besta, não fui? E eu sempre falo: você fez o que você deu conta de fazer. Não significa que você está certa ou errada. Significa que a tua decisão te trouxe resultados que não, talvez não tenham sido tão bons. Porque você passar anos e anos sendo traída e engolindo isso, muito provavelmente você não viveu uma vida plena, sorridente, leve e feliz. Então, muito cuidado, né, desse perigo de sair dizendo, sabe, que a sua traição te define, que agora que eu fui traída, nunca mais eu vou ser feliz, que a traição acabou com todos os meus sonhos, que a traição destruiu todo o meu projeto de vida. Muito cuidado com isso, porque você foi traída. E sofrer a dor da traição é, sim, algo que tem que acontecer, mas ela não pode te definir. Não é a Alessandra Fonseca traída da Silva. Não, a Alessandra Fonseca. O que aconteceu comigo foi uma traição, foi um evento, e desse evento eu saí mais forte, melhor, e hoje eu transformei a minha história. Ponto. Mas muitas mulheres vivem essa traição como eu sou uma mulher traída. Eu sou infeliz demais, porque a traição acabou com tudo. Cuidado com isso. Porque aqui, sem a gente perceber, eu chamo de vítima vingadora. Sou eu sendo vítima e eu dizendo o seguinte para mim mesma: eu não posso nunca ser feliz, porque se eu for feliz, eu vou mostrar para todo mundo que ele não é tão monstro, que ele não me destruiu. Então, muito cuidado com essa vítima vingadora. Eu tenho que sofrer porque o outro tem sempre que olhar para mim e sentir um mal-estar do que ele fez na minha vida. Eu sei que esse papo é um papo um pouco profundo, e por isso que eu falo ele mais aqui no lugar, né, onde é possível vocês ouvirem com paciência. É um vídeo longo, é possível ouvir com paciência, porque ninguém está fazendo de propósito. Eu sou uma vítima vingadora de propósito. Mas, sem perceber, quando eu digo o que ele fez comigo me destruiu, eu estou no lugar de vítima e estou me vingando dele. Olha como ele é ruim, olha que péssima pessoa que ele é. Ele é horrível, ele é um monstro. Ele me destruiu. Só que a pessoa mais. Eu ia usar uma palavra detonada, né? A pessoa mais prejudicada com isso sou eu mesma. Porque se eu fico nesse discurso, eu não saio da dor, eu não volto a ser feliz e eu vou me manter presa nesse lugar. Se ele se diz arrependido e eu estou presa nesse lugar, eu vou viver um casamento jogando na cara dele o resto da vida. Isso é péssimo para mim e para ele também. E se ele não se diz arrependido, foi embora, está com a amante, e eu vivo nesse lugar, para que ele, da onde ele está, escute que eu estou muito mal, eu estou sendo mais prejudicada, porque a vida dele seguiu e a minha está amarrada nessa dor. Então, de qualquer forma, gente, quando você entra no lugar de vítima vingadora, você, a vítima, é a mais prejudicada. Quarto, existem pequenos picos. Então, eu estou no vale, sofrendo com a dor da traição, mas existem pequenos picos, mesmo no vale da traição. Quais são os pequenos picos? Quando você vem para uma aula como essa e você começa a refletir sobre a tua história, é um pequeno pico. Quando você passa uma noite que você dormiu tranquila e você acorda e fala, ai, dormi, é um pequeno pico. Quando você conversa com a amiga e se distrai, daqui a pouco você dá uma risada, volta a sorrir, mesmo que aos poucos, também é um pico.
Entende que você começou a sair aqui desse vale, começou a subir? Quando você consegue não ficar falando da traição o dia todo e fala de outros assuntos, são pequenos picos que você pode viver. Embora você não tenha vencido a dor da traição ainda, você pode ver pequenos picos, pequenas recuperações, vamos dizer assim, ao longo do seu dia. Então, o fato de você estar no vale não quer dizer que você vai viver aqui, no vale, o tempo todo. Você pode, de vez em quando, subir para um pico. E se você imaginar uma terra com planícies, né? Com picos, com vales, com picos e vales, é muito interessante você imaginar isso. Porque tem um pico gigante, mas ao redor desse pico tem um grande vale. Então, a dor da traição, que está lá no vale, ela também pode fazer você ter viver pequenos picos. Não significa que você tem que estar triste o tempo todo. Então, eu quero que você comece a reconhecer quais são os meus pequenos picos que eu tenho vivido, apesar de estar no vale. Eu tenho sorrido de vez em quando, eu tenho dormido um pouco melhor, eu tenho falado de outros assuntos que não seja traição. Começa a reconhecer isso, porque muitas vezes a gente coloca tudo num grande saco, e aí alguém te pergunta, como é que você está, Nádia? Ah, eu estou péssima. Depois que eu fui traída, acabou. Estou péssima. Mas ontem você saiu com uma amiga durante uma hora e você nem falou da traição e sorriu. Então você não está tão péssima. Isso é para que você comece a entender que esse degrau de cura ele vai existindo. A cura não vai acontecer assim, de um dia para o outro. Lá dentro do Florescer são 4 semanas. Então você, no meu método, você passa 4 semanas em processo e fica bem. Mas mesmo em 4 semanas, existe um processo de subindo. Então eu preciso começar a reconhecer isso. O quinto tópico. Quando as coisas melhoram, não significa que a dor nunca mais vai voltar. Então, melhorar é diferente de curar. Melhorar é esses pequenos picos. Dormir melhor, diminuir de chorar, falar de outros assuntos, iniciar um projeto de vida, como tirar a carteira de motorista, como começar a andar de moto, aprender uma nova coisa, uma nova habilidade, isso é melhorar. E mesmo quando eu estou melhorando, eu posso ouvir uma música, ver uma cena, assistir um filme, ouvir uma frase, lembrar de algo que eu ouvi e me fazer triste. Isso pode fazer com que eu dê uma recaída. Não significa que eu estou péssima e nem significa que eu nunca vou sair desse lugar. Significa que eu melhorei, mas ainda tem alguns gatilhos mentais que me fazem sofrer. Quando eu estou curada, cicatrizada, a tendência é que esses gatilhos eles comecem a diminuir as suas frequências. Então, eu lembrava todos os dias da traição e de algum evento. Eu começo a lembrar um dia sim, 3 não. Daqui a pouco eu lembro um dia sim, 15 não. Daqui a pouco eu lembro uma vez por mês. E daqui a pouco eu passo 6 meses sem lembrar. E quando eu lembro, eu não sofro. Aí eu entrei no processo de cura, de cicatrizar a minha dor. Mas primeiro eu começo com o processo de melhorar. Depois é que eu vou curar. Qual é o grande problema? Muitas mulheres param no melhorar, porque usou alguma técnica, fez alguma coisa ali que viu num vídeo qualquer, então elas estão melhores. Só que a cura, ela precisa que você faça algumas coisas a mais. E aí é quando a gente entra no mais profundo lá dentro do florescer. Aí sim, eu vou usar técnicas para me sentir realmente curada, cicatrizada. Então eu vou falar sobre isso, eu vou relembrar e eu não vou sofrer. Então, o nosso quinto tópico, que é quando você melhora, mas às vezes você ainda vai sentir uma dor. E para ficar melhor, você não vai só melhorar, você vai buscar cura real para que você cicatrize a dor e fale dela sem sofrer, sem chorar, sem te doer. Além, se é possível, com toda a certeza desse mundo. É o que aconteceu comigo
É o que acontece com as minhas alunas. Claro que aqui a gente respeita o processo, né? Em 4 semanas eu estou ótima, mas tem gente que demora um pouco mais para tocar no assunto sem doer. Mas normalmente são 4 semanas comigo. Então, se você me perguntar tudo sobre a traição, eu vou te falar. A roupa, o horário, o que ele falou, como ele fez, quem era a moça, tudo. E não vai me doer um fio de cabelo, porque eu, de fato, curei dessa dor, cicatrizei. Então, no nosso quinto tópico, eu quero que você lembre da necessidade, de fato, de curar, não só melhorar. Eu melhoro, eu vou ficar tendo altos e baixos, altos e baixos. Eu curo, eu vou ficar tendo altos, 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 às vezes um baixo, depois muitos altos, às vezes um baixo, até esse baixo parar de acontecer. Aí eu estou de fato curada. Sexto tópico: pare de medir a sua recuperação pelo comportamento dele. Aqui é para quem principalmente continua casada. Então, hoje eu estou muito bem, porque ele me deu bom dia sorridente. Ah, hoje eu estou arrasada, porque eu descobri que ele colocou a senha no celular. Ah, hoje eu estou super bem, porque agora ele chega cedo todos os dias em casa. Ah, hoje eu estou péssima, porque eu peguei ele falando no celular com um amigo dele e eu desconfiei que ele estava falando da outra. Então, eu quero que você pare de fazer isso. O seu bem-estar, o seu emocional, o seu equilíbrio não pode depender da maneira que ele age. Então, se você continua casada, você tem que chegar no ponto de tão curada que se ele tiver uma recaída e te trair, você vai dizer para ele, querido, você está me perdendo. Quem está perdendo é você, porque eu estou tão bem que você é que está rodando nessa história. Não o contrário. Você com medo de perder ele. Você com medo de ser abandonada. Você com medo de que ele faça alguma coisa. Esse medo, ele só existe porque você ainda não está curada. Então, para de medir a sua recuperação pelo comportamento dele. A minha recuperação depende do que eu fiz para mim, sobre a minha cura. Então, a minha recuperação, ela vai estar eu me sentindo amada por mim, eu me sentindo bem por mim, eu me sentindo feliz com as coisas que eu faço. E ele, Ale, ele vem para agregar. Ele vem, eu estou tão bem, que ele vem para somar esse estar bem. Não é o contrário. Eu estou tão mal, que ele vem tampar o buraco. Não é isso. Se você está fazendo isso, significa que a sua recuperação depende dele. E aqui é muito perigoso. Porque se ele não fizer nada por você, então significa que você nunca vai ficar bem. Então você vai ficar bem, curada, se amando, se valorizando, e ele complementa. De preferência que ele busque ajuda também, porque será um homem arrependido, curado, com uma mulher curada, os dois juntos. Esse é o ideal. Ale, e eu que estou separada. Segue curada, cuidando de você, se amando, para encontrar alguém curado, que também se ama, que também tem os propósitos que você tem, e vocês se reencontram. Ah, e se for o ex? Ótimo. O ex curado, arrependido, transformado. Perfeito. E se for uma nova pessoa? Curado, de bem com a vida, os mesmos princípios, aqui. E se você é separado e você não se cura, você vai ser uma pessoa carente, necessitada, buscando qualquer um para preencher esse vazio. Esse é o problema. Por isso que qualquer decisão que você tome de continuar casada ou separada, o primeiro passo é curar o seu emocional. Senão você vai ser uma casada com problema ou uma separada com problema. Não resolveu sua vida. O sexto passo, né? O sexto tópico. O que você faz nesse vale determina como você vai chegar no pico. O que eu faço nesse vale? Eu fui traída, fui enganada, fui
sei lá, machucada, emocionalmente falando, e agora eu sou uma pessoa mal-humorada, ressentida, com ódio do mundo, quero que todo mundo desapareça. Essas mulheres haters maravilhosas que entram nos meus vídeos e dizem que eu tenho cara de quem leva chifre. Essas mulheres são mulheres que no vale elas não buscaram ajuda, elas não curaram o emocional delas. Então elas permaneceram no vale, nessa amargura, e aí elas podem até chegar no pico. De repente elas podem continuar casadas, e para elas isso é um pico, mas elas são de mal com o mundo. Entendeu? Então, o que eu faço no vale vai determinar como eu vou chegar no pico. Podem ser mulheres bem-sucedidas, como eu. Ralei muito, estudei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e me tornei servidora pública. Só que no meu vale da traição, eu não curei o meu emocional. Eu chego no serviço público e, em vez de desfrutar do serviço público, eu começo a arrumar confusão com todo mundo do meu trabalho. Eu começo a ser a servidora problemática. Eu começo a querer mudar o sistema. Eu começo a reclamar do meu trabalho. Eu começo a arrumar encrenca com todo mundo que chegava atrasado, como se eu fosse porteira. Mas eu não passei para ser porteira. Então eu começo a arrumar encrenca com todos, porque no meu vale eu não curei a minha ferida. Mas eu cheguei no pico, que foi o pico, né, na questão financeira, de servidora pública. Então, o sétimo tópico, ele é muito importante. O que você está fazendo no seu vale? Você está cuidando da sua ferida? Ou você está se tornando uma mulher muito dura, muito difícil de lidar? E ainda diz assim, gente, é porque eu, né, eu sofri demais. Claro que eu sou dura. Claro que eu sou insensível. Olha o que eu passei. Então, muito cuidado com o que você está fazendo no vale, porque ele vai determinar como você vai chegar no seu pico. O oitavo tópico. Se eu estiver falando rápido, me avisa, tá, gente? Cuidado quando você chegar no pico, para você não esquecer tudo que você aprendeu no vale. Ale, tudo que eu queria era que meu marido se arrependesse e ficasse em casa. Aí depois essa mulher me procura. Ale, meu marido se arrependeu, está em casa, mas o inferno, a gente briga todos os dias. Oi? Então o que você aprendeu no vale, você esqueceu. Porque se vocês brigam todos os dias, é sinal que você está reativa. Porque quando dois não querem, dois não brigam. Então, muito cuidado para que tudo que você está aprendendo agora, nessa fase difícil, né, sendo um pouco mais humilde, sendo um pouco ouvindo mais, cuidando mais de você. Cuidado para quando você chegar lá no pico, você não esquecer. Porque muitas mulheres nessa fase que estão disputando o marido com a amante, elas andam lindas e impecáveis. Cabelo arrumado, unha feita, roupa bonita. Quando ela percebe que o marido não está mais saindo com a amante, que ele está chegando em casa no horário certo, que ele deixou o celular de lado, que está tudo bem, vamos dizer assim, aí essa mulher relaxa e esquece dela. Isso é motivo para traição? Não. Mas isso é um motivo para você lembrar que você não tem que estar arrumada, bonita, cuidando de você para segurar o marido ou para brigar com a amante. É que você precisa cuidar de você e olhar para você e estar bem para você, por você. Então, muito cuidado para quando você chegar no pico, você não aprender, não esquecer, né? Tudo que você aprendeu. Então, muitas mulheres, quando estão no sofrimento da dor da traição, elas querem ler mais, diminuir televisão, ir para academia, busca Deus, né? Isso é muito comum. Busca Deus, lembra de ir para a igreja, ora, faz campanha, faz jejum. E aí, quando elas estão bem, entre aspas, elas esquecem tudo. Aí esquece Deus, esquece igreja, esquece jejum, esquece oração, esquece de ler um livro, esquece de cuidar do corpo, da saúde. Isso aqui é muito importante, gente.
Porque senão você está dizendo para a vida o seguinte: eu preciso sofrer, eu preciso ter problema para lembrar de mim. Então, muito cuidado para você não trazer isso para sua memória. Não é sobre isso. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar principalmente dessas três áreas, né? Espiritual, físico e emocional. Para mim, são as três principais. Elas têm que estar sempre sendo vistas, cuidadas, independente de como você está. Se você está com problema ou não. Então, tome muito cuidado, tá? Esse período do vale é um grande momento de aprendizado. Então, anota tudo. Lembra do que você está fazendo agora, de crescimento, para quando você chegar no pico. O nono, tá? E só mais um, a gente acaba. Esse é o penúltimo. Eu quero que você pense que o seu próximo pico pode ser diferente do que você imagina. Ele pode ser muito melhor. Então, quando eu fui traída, eu não imaginei que eu ia aproveitar tudo que eu aproveitei de crescimento como pessoa para me tornar uma mulher tão melhor do que eu sou, do que eu era antes, eu sou hoje. Então, por exemplo, eu não dirigia, agora eu dirijo. Eu não era servidora pública, agora eu sou. Eu não tinha os dentes arrumados, agora eu tenho. Eu nunca tinha viajado para fora do país, agora pela segunda vez, né? Inclusive agora eu estou em Portugal, eu estou na Europa. Então, eu quero que você pense que o pico que hoje você nem imagina, ele pode se tornar real, dependendo do que eu estou fazendo aqui nesse vale. De repente, você pode ter um casamento melhor, uma vida melhor, uma lua de mel com esse mesmo marido. Para mim, é uma das coisas que eu escuto das minhas alunas que me deixa extremamente feliz, quando elas falam: eu estou vivendo uma verdadeira lua de mel com o mesmo marido. O que elas estão dizendo é que elas aprenderam a voltar lá no início do casamento e a viver coisas melhores que elas não viviam antes. Então é possível você viver uma nova história de uma maneira melhor com o mesmo marido. E para quem é separada, é possível você viver uma nova história de uma maneira melhor com um novo marido. Ou viver uma nova história de uma maneira melhor com você mesma. O mais importante aqui é você entender que você pode viver coisas que você nunca viveu depois da traição. Que a traição não te define, não vai te destruir e não precisa acabar com a tua vida. Você pode viver coisa muito melhor do que antes. Então, para pensar um pouquinho. Uma coisa que você gostaria muito de ter vivido antes da traição e que você não viveu. Quem está vendo a gravação pode escrever aqui embaixo. Por exemplo, antes da traição, eu queria muito ter dirigido, mas eu não dirigia, eu tinha muito medo. Então, depois da traição, depois que eu me separei, foi que eu consegui tirar minha carteira de motorista. Ale, mas você precisava ter se traído para isso? Não, mas eu precisei passar pelo processo de cura e de olhar para mim a ponto de falar, eu vou dirigir porque eu preciso, porque eu quero, porque é um sonho. E nada vai me impedir. Então, eu quero que você comece a pensar que você pode viver o melhor da sua vida depois da traição. Que a traição ela vai ser um capítulo para você entender o seguinte, ó, tudo que não me destrói pode tranquilamente me fortalecer. Então, se a traição não te destruiu, minimamente ela te fortaleceu. Ela fez você relembrar que você é uma mulher muito mais forte do que você era, ou que você lembrava que era. Porque às vezes, gente, quando a gente casa, tem os filhos, vai viver a vida a dois, começa a olhar muito para o outro. Eu queria que o outro estudasse, que o outro crescesse, que o outro melhorasse, que o outro. Eu esqueço quão forte eu sou. Eu esqueço os meus talentos, eu esqueço a minha força de vontade. Eu vou abrindo tão mão de mim, porque eu sou mãe, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho que apoiar o outro. E não estou dizendo que está errado. Só um único detalhe: não pode esquecer quem você é.
Então, se a traição não te destruiu, ela provavelmente te fortaleceu. E aí você vai sair desse vale muito mais forte para chegar no pico. E por último, né, o 10º tópico de hoje é que a traição não pode ser o que você precisou para te levar no pico. Então, a traição, ela não pode ser o que você precisa. Você não precisa viver traída para você ter força para subir. Você não precisa viver sofrendo para pensar em subir. A traição, ela é só um ponto da tua história. Mas ela não precisa ser o que te liga a vida toda para você subir um pouco mais. Então, você foi traída e decidiu fazer uma graduação. E aí, no meio da graduação, você fica desanimada. Aí você desconfia que está sendo traída de novo. Aí você diz, então agora eu vou acabar a graduação, porque se ele realmente estiver me traindo de novo, eu tenho que estar graduada. Você não precisa disso. Você passou por uma traição, isso já é muito difícil. Você ajustou algumas coisas na sua vida, aí você tomou uma decisão, seja ela qual for, de se transformar, de se melhorar, de emagrecer, de ficar rica, de ficar bonita, sei lá. Seja qual for a decisão que você tomou, e aí você vai manter o foco nessa decisão. Então, a traição, ela não pode ser, não precisa ser algo que te mantém ali, ó. É como se fosse o teu empurrão, né? Eu tenho que ser empurrado. Então, eu tenho que arrumar um emprego, que vai que ele me traia. Eu preciso de dinheiro. Eu tenho que estudar, porque vai que ele me traia de novo. Não precisa disso. Você só precisa entender que eu não fui destruída pela traição, eu não preciso morar no vale, e que a partir de agora eu tenho um compromisso comigo. Que haja o que houver, aconteça o que acontecer, independente da maneira que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu tenho um compromisso comigo, Alessandra, de cuidar de mim. E a partir daqui, eu vou olhar para mim. Então, eu não tenho que ir para a academia só porque eu tenho que ficar bonita para ele olhar para mim. Eu tenho que ir para a academia porque eu cuido da minha saúde. Vocês conseguem entender isso? Eu vou mudando a minha forma de olhar para mim, porque eu é que sou importante, não é o que fizeram comigo. Então, eu não vou tirar a minha carteira de motorista, né, ou de moto, ou de carro, só porque eu quero que ele saiba que eu estou fazendo isso. Mas eu vou fazer porque é algo que eu sonho em fazer. Isso é o verdadeiro olhar para você. Mesmo que seja com raiva, Lê, sim, mesmo que seja com raiva. Eu vou passar no concurso para provar para ele que eu sou boa. Mesmo essa raiva, com o tempo, ela tem que ser mudada para um sonho meu. Senão, tudo que eu fizer vai sempre precisar de um lado ruim para que eu haja. Então, o 10º ponto é esse, para encerrar, né? Você não precisa da traição para te incentivar a crescer. Você precisa de um compromisso com você, de que mesmo estando aqui no vale, eu não vou permanecer aqui. Eu vou dar um jeito de subir esse pico. E para encerrar esse momento nosso aqui, desse encontro, e para quem está vendo o vídeo gravado, escreve aí, qual é o pico que você gostaria de alcançar? O meu pico são 2.000 alunas e um projeto que eu tenho, que é o Método Florescer, que eu alcance 2.000 mulheres dizendo: oi, eu sou fulana e eu venci a dor da traição através do Método Florescer. Eu já tenho centenas, mas eu ainda não bati 2.000 mulheres. Esse é o pico que eu quero chegar. E você? Qual é o pico que você quer? É passar no concurso público? É viver feliz com esse marido? É esquecer a traição? É curar a sua dor? Qual é o seu pico? E agora, para quem está comigo aqui no YouTube, eu estou encerrando a gravação, acabamos o conteúdo, eu vou abrir as perguntas para quem está comigo lá no Zoom. Se você assistiu esse vídeo até o final, se inscreve no meu canal, e aqui embaixo desse vídeo tem o link para você entrar lá no nosso encontro no Zoom. Entra no nosso encontro no Zoom, que lá você consegue falar comigo.
Vou encerrar aqui o nosso vídeo e até a próxima semana.